Fala, galera, sejam todos muito bem-vindas a mais um encontro aqui. Vamos para o terceiro, né? Hoje nós estamos protegidos. Vamos falar de LIMB na aula de hoje, né? Vocês vão ver que vai ser um negócio, vai ter umas milacrias ali que vai querer te confundir, mas você não vai se confundir, Alan, porque eu não vou me confundir, porque estamos protegidos aqui na primeira fileira. Quem está aqui comigo hoje não é o aluno Jared das aulas anteriores, é apenas ele. Olha só, vem aqui, por favor, compareça São Bento. Dá um zoom em São Bento aqui. São Bento, para quem não conhece, vai expulsar o inimigo. E você vai conseguir, na aula de hoje, ver a milagria que fizeram no artigo 15. Tem pegadinha que eu tenho certeza que vai cair alguma prova sua aí, você vai se confundir, mas na hora de responder você vai dizer, eita, São Bento vai me ajudar. Mesmo que você não acredite, não tem problema. Eu acredito por você. Ele não desiste de você. Nem eu desisto de você. Então não desista você de você mesmo, né? Vamos aqui responder a questão da aula passada. Coloca na tela aí, ó, o gabarito letra D. Vocês ficaram ansiosos para responder a questão. Letras A e B estão erradas por causa do domicílio. Então, como o domicílio, conforme o artigo 10, tanto de Arthur como de Alice, é no estrangeiro, na Europa, letra A está errada, porque a lei que vai seguir, né, conforme o artigo 10, a lei que vai seguir aí, que vai reger a sucessão, é a lei do domicílio dele, que é fora. A lei que vai regular a capacidade de Alice é a lei do domicílio dela, né? Parágrafo 2º do artigo 10, que também não é Brasil. Letra C, somente a autoridade brasileira. Nós vamos ver na aula de hoje que não é somente a autoridade brasileira. Por quê? Porque nós vimos também na aula passada que tem aí um bem imóvel na América do Norte. Então, isso vai ser regido por lei estrangeira, mas nós já vimos também que, em caso de bem imóvel, não é competência exclusiva, né? Vamos ver na aula de hoje, não é competência exclusiva da lei brasileira, da autoridade judiciária brasileira. A alternativa está errada aí, né, conforme o parágrafo 1º do artigo 10. Por quê? Porque ela fala em qualquer hipótese, mas o cônjuge e o filho brasileiro, Arthur, né, não é Arthur, o filho de Arthur, o filho de Alice, a gente não tem informações que eles são brasileiros, que ele é brasileiro, porque ele nasceu no primeiro domicílio do casal, está lá marcado na questão, está aí marcado na sua tela, né? Mas, então ele não nasceu no Brasil. E aí, ainda assim, a lei que se aplicaria a lei brasileira se ela fosse o quê? Mais benéfica, né? Mais benéfica ao cônjuge e ao filho brasileiro. Então, não é em qualquer hipótese. Ok? Alan, não entendi a letra D. Por que a letra D está certa? Traz aqui para mim. A gente viu lá no artigo 7º, que, bota aí na tela parágrafo 1º, no artigo 7º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e o quê? Formalidades da celebração. Então, o casamento deles, traz para mim, foi celebrado no Brasil. O casamento deles foi celebrado no Brasil. As regras quanto ao procedimento de celebração do casamento são de que país? Brasileiro. Em que momento na lei brasileira você define o regime de bens? Quando você vai casar. Então, até a celebração, você já escolheu a habilitação, tudo, você já escolheu o seu regime de bens. Se você não falar nada, regime legal, que no Brasil, conforme a questão diz 2003, seria comunhão parcial de bens. A questão diz, casar em 2003, comunhão universal. Para casar em 2003 na comunhão universal, eles têm que o quê? Escolher. Eles escolheram, então, a comunhão universal por meio de um pacto. É o que diz a letra D. Alan, essa questão ficou meio confusa porque faltou informação, faltou algumas informações. A questão podia ter trabalhado, por exemplo, lá no artigo 7º, que eles eram domiciliados ambos no Brasil no momento do casamento. A questão não fala isso. Isso ajudaria a gente a entender, porque o parágrafo 4º diz, ó, bota na tela, o regime de bens legal ou convencional, ou seja, comunhão parcial de bens legal, no caso da questão, ou convencional, qualquer outro que eles tenham escolhido,
obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio. A gente não sabe porque a questão não diz, certo? E se este for diverso do primeiro domicílio conjugal, a gente também não sabe porque a questão também não diz, né? E aí fica a confusão. E agora, como é que eu faço? O que é que eu faço? Bem, olha só. Parágrafo 1º. Se a regra quanto à celebração segue o direito brasileiro, o que isso quer dizer? Que você vai ter, eles escolheram, conforme o direito brasileiro, a comunhão universal. Porém, o primeiro domicílio, vamos supor que eles não morassem os dois no Brasil, e o primeiro domicílio conjugal deles foi o quê? A Holanda. Então, a regra da comunhão universal seguiria o direito holandês. Entendeu? Eles teriam um regime de bens da comunhão universal da Holanda. Se você pegar o direito civil, Código Civil Brasileiro, o artigo 1688, pode trazer para mim, porque eu estou empolgado, eu estou falando olhando no seu olho. Eu quero que você olhe no meu olho nesse momento. Esses lindos olhos castanho claros, meus escuros, né? Cor de mel. Não é cor de mel, não. Se vocês pegarem o artigo 1668 do Código Civil, vocês vão ver que lá tem bens excluídos da comunhão universal. São bens que, apesar de você estar na comunhão universal, eles não vão se comunicar. Eles não vão ser dos dois. Vai ser só do proprietário, só da mulher, ou só do homem, ou se for um casamento, né, entre homem e homem, só de um dos companheiros, ou uma das companheiras. Ok? Ok. Pode ser que em outro país esse bem se comunique. Vai seguir essa regra lá. Entendeu? Mas você aqui no Brasil escolheu o regime de bens. Pode ser que no outro país que você casou, essa escolha seja posterior ao casamento. Vai depender da lei de lá. Aí, se você veio casar para o Brasil, né, não escolheu, você não escolheu lá primeiro domicílio conjugal do Brasil, os dois não moravam no mesmo domicílio, então, qual é o regime legal? Comunhão parcial. Alan, muita informação essa questão. Essa questão ficou pela falta de informação e aí abriu um debate sobre diversas possibilidades, mas é uma questão bem profunda, afinal, uma questão para defensor público que você acertaria. Olha só, você acertaria. E aí nós vamos continuando a aula de hoje. Vamos falar do artigo 11 e 12 rapidamente, pessoal. Eu quero que vocês só escutem o que eu tenho para dizer. Artigo 11 fala de quando as organizações, certo? Por exemplo, quando o Estado estrangeiro pode comprar um bem no Brasil, né? Então, bota aí na tela. Artigo 11. As organizações destinadas de interesse coletivo, como a sociedade de fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem aprovadas pelo direito brasileiro, ficando sujeito à lei brasileira. Parágrafo 2º. Governo estrangeiro ou qualquer organização que seja constituída pelo governo estrangeiro, que seja dirigida pelo governo estrangeiro, que tenha investimento de quê? De função pública, que o governo estrangeiro deu poder de função pública, concedeu função pública para ela, não poderá adquirir nem bem imóvel, nem bem suscetível de desapropriação. Os governos estrangeiros, no entanto, podem adquirir os prédios necessários às suas representações diplomáticas ou agentes consulares. E aí, na tela para vocês, o artigo 12. O artigo 12 fala da competência da autoridade judiciária, quase que não sai, judiciária brasileira. Nós temos aí a questão da competência absoluta, mas eu quero lembrar para vocês que o CPC vai falar da competência exclusiva, lá no artigo 23. Então, eu vou conceder gratuitamente o meu material de processo civil que fala sobre isso, a competência concorrente da autoridade judiciária brasileira, artigo 21 e 22. Então, quando o Brasil alega que ele vai reconhecer, ele pode julgar aquele caso, mas ele também reconhece o julgamento estrangeiro. E no artigo 23, quando o Brasil diz só eu posso falar sobre isso, que, por exemplo, nas hipóteses, ações relativas a bens imóveis no Brasil, coisa que a gente já viu na aula anterior. Beleza? Material vai estar disponível aí para vocês baixarem e aprofundarem o estudo nisso. Aí na tela vocês têm os artigos 13, 14 e 16. Tá certo? 13, 14 e 16. Artigo simples para nossa leitura. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege pela lei que nele vigorar, quanto a ônus e meios de produzir.
não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, perceba, o que é uma questão pode trazer do artigo 13 aí? A prova rege pela lei que nele vigorar, certo? O fato ocorreu no país estrangeiro. Qual é a lei que vai reger aquela prova quanto a ônus probatório e quanto ao meio? O país estrangeiro. Porém, o direito brasileiro, o tribunal brasileiro, não vai aceitar provas que a lei brasileira desconheça. Então, se a lei brasileira não reconhecer aquele ato, aquele meio como prova, o tribunal brasileiro não vai admitir, ainda que o tribunal estrangeiro permita. Certo? Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Então, ele vai exigir de quem está solicitando, quem está argumentando, arguindo a lei. E aí, no artigo 16, nós temos o princípio do retorno do reenvio, a proibição do reenvio. O que é reenvio? Olha só o artigo 16. Quando tiver que aplicar a lei estrangeira, você vai aplicar só a lei estrangeira, sem considerar as remissões feitas por ela a outra lei. Então, eu tenho que aplicar a lei X, eu tenho que aplicar, traz para mim, eu tenho que aplicar a lei X lá do país W. Então, eu vou aplicar o que a lei X diz, ainda que ela traga informações de outras leis, eu não vou seguir. Proibido o retorno, o reenvio. Certo? E aí, vocês viram aí que a gente pulou o artigo 15. Por quê? Porque traz aqui para a tela para mim. Na tela para mim não, né? Traz para mim. Vocês estão vendo que eu estou me confundindo? Ah, não, você está meio confuso. Porque agora, pessoal, chegou a hora da dificuldade. Agora é a hora que você vai dizer, eu vou me concentrar. Eu vou carregar todas as minhas energias nesse momento. Agora, meu querido jovem São Bento, é a hora de você agir. Porque agora é a hora da dificuldade. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que a gente separa quem toma leite de quem já está tomando suco. Quem já está tomando suco. Você que já toma suquinho, assim como eu, né? Eu não estou dizendo qual suco eu estou me referindo aqui. Mas essa é a hora da verdade. Eu vou colocar na tela para vocês o artigo 15 da LIMB já já. Mas eu quero a concentração. Porque vocês vão ver que esse artigo 15 pode causar confusão na prova e nos estudos. Nos estudos, Alan? Nos estudos. Eu vou mostrar que se vocês não estiverem atentos, vocês vão se confundir na hora dos estudos também. Coloca aí na tela, o bendito. Coloca aí na tela aí, Será executada no Brasil sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Então, uma decisão proferida no estrangeiro pode ser executada no Brasil quando? Quando for proferida pelo juiz competente do estrangeiro, quando as partes tiverem sido citadas ou se houve legalmente a revelia, então a revelia aconteceu de acordo com a lei processual. Olha isso, lei da letra C de coração, a letra C de caramba. Presta atenção, letra C de caramba, presta atenção. Ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Está traduzida por intérprete autorizado. Ter sido homologada pelo STF. Traz aqui para mim de novo. Alan, tá tranquilo. Já dizia aquela música, né, do poeta francês. Está tranquilo, está favorável. Né? Tá tranquilo, tá favorável, Alan. O que é que tem de confusão aí? Eu coloquei em negrito informações que não estão valendo mais. Informações que foram modificadas. E que se você ler a LINDB, você acha que está valendo. Mas sabia que ela não é homologada pelo STF. Ela não precisa de trânsito em julgado. Alan, a lei está dizendo que tem que ter trânsito em julgado. A lei está dizendo que é o STF. Nortem et mor, do latim, não mais. Não mais, né? Não é mais, mudou. Primeiro, nós temos uma emenda constitucional de 2004, a famosa emenda constitucional do Poder Judiciário, que retirou a competência constitucional do STF e colocou no STJ. Se vocês analisarem o artigo 105 da Constituição, que eu mostrei aí, vocês vão ver
Quem vai homologar é o STJ, certo? Superior Tribunal de Justiça. Não é mais o Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto. O CPC, essa lei maravilhosa, essa lei que a gente ama, essa lei que todo mundo diz, poxa, isso é uma lei. As outras não, mas essa lei é a lei, que eu Código de Processo Civil do meu coração. O que é que ele diz? Não precisa mais transitar em julgado. Então, o CPC modificou isso. Coloca aí na tela para esses queridinhos verem aí, ó. Artigo 963 do CPC. Constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Olha o inciso 3 aí, minha gente. Olha o inciso 3 aí, minha gente. Ser eficaz, aqui, ó, eficaz no país em que foi proferida. Eu dou pausa aí, aperta o Enter, pausa ali, procura aí no CPC, onde tem dizendo trânsito julgado. Pausou, voltou, não achou. Não achou porque não tem. Então, veja, ó, autoridade competente? Tem. Citação, né? Ou revelia regular? Tem. Não ofender a coisa julgada brasileira? Está acompanhada a tradução oficial, salvo quando um tratado internacional dispensar? Não ofender a ordem pública? Ok. Alan, e agora? Precisa ou não do trânsito em julgado? Oh my God! Oh my God! Vamos aqui para o STJ. Informativo 626 na tela com vocês. Vai descendo, vai trabalhando. Na vigência do CPC 73, o seu artigo, dispõe que caberia o regimento interno do STF ou Superior Tribunal de Justiça após a emenda 45 de 2004. Então, com essa emenda, ó, bicho, escrevi errado aqui. Risquei sem querer aqui. Peraí. Vou apagar, porque eu sei que tem gente com toque assistindo. Vai dizer, nossa, esse risco aí, eu não consigo mais prestar atenção na aula depois desse risco. Eu sei que muita gente tem toque. Certo? Então, vou deixar bonitinho, ó. Ó. Depois da emenda, veio quem? O STJ, tá vendo? Superior Tribunal de Justiça após a emenda 45 de 2004, disciplinar sobre a homologação. O regimento interno do STJ falava que um dos requisitos é o quê? O trânsito em julgado. Porém, veio o CPC novo, essa lei maravilhosa, essa lei incrível, essa deusa. Os requisitos indispensáveis à homologação estrangeira passaram a contar com disciplina legal, de modo que o regimento interno deverá ser aplicado em caráter supletivo e naquilo que for compatível. Aí vem, ó. Falei o quê? O inciso 3 de 963. Tá aqui, ó. Inciso 3. Uma alteração está prevista em seu inciso 3 do artigo 963, que não mais exige que a decisão judicial em se pretende homologar, em que a decisão judicial que se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas ao revés, que somente seja ela eficaz. O maligno quer atrapalhar minha leitura, mas ele não vai conseguir, porque São Bento está do meu lado. Em seu país de origem, tendo sido tacitamente revogado o trecho do regimento interno do STJ que falava o quê? Trânsito julgado. Nesses termos, ó, considera-se eficaz a decisão que nele possa ser executada. Ai, olha que delícia de prova! Olha que delícia de prova! Ainda que provisoriamente. De modo que, havendo pronunciamento judicial suspendendo a produção de efeitos que se pretende homologar no Brasil, da sentença que se pretende homologar no Brasil, mesmo que em caso liminar, a homologação não pode ser realizada. Nossa, traz para mim. Assim você me mata. Alan, esse professor que vocês têm aqui, Alan, é diferenciado demais. Meu amigo, ei, olha, eu nasci em 93, eu tenho 29 anos. Então, daqui a 1960 e poucos anos, vai nascer bom, que nem eu. Que nem eu, não existe não, que nem eu. Olha só, o que ele quer dizer? Decisão, né? A sentença do estrangeiro. Não estou falando de Sergipe, não, estou falando de sentença do estrangeiro. Olha, lembra o que eu disse? Provisoriamente. Então, veja, se ela pode ser executada provisoriamente lá, eu posso estar falando, para quem não é do processo civil, em um cumprimento provisório de sentença. Ou seja, eu não tenho o trânsito em julgado. Como assim, Alan? Se essa decisão está sob recurso
mas esse recurso não tem efeito suspensivo, eu posso, ainda que provisoriamente, executar cumprimento provisório de sentença. Porém, se vier uma liminar ou qualquer decisão que suspenda a possibilidade de execução dessa decisão lá fora, eu não posso homologar aqui, porque para homologar aqui ela tem que ser eficaz. Eu quero que você leve isso para a sua prova. Beleza? Alan, você é fera, eu sei. Esse é o momento que você olha para o seu colega de lado, assim, na sua casa, você dá um pause, na sua casa, tiver alguém, você diz, ei, Alan é fera, pode lá falar, pode lá, eu deixo você ir. Se não tiver ninguém em casa, manda mensagem agora. Abre o celular e diz, ei, Alan é fera, viu? A pessoa vai estar, o quê? Você diz, já eu explico. Aí você volta para a aula. Beleza? Entenderam aí, ó? Então, ó, artigo 15, eu não leio mais aqui no artigo 15, ó. Cadê essa fuleiragem aqui? Achei a fuleiragem. Eu não leio mais STF. Eu não quero amarelo, não, quero roxo. Roxo. Eu não leio mais STF, eu leio o quê? STJ. Eu não leio mais isso daqui, ó. Eu leio a questão da eficácia do artigo 963 do CPC. Ok? E aí, para encerrar, ó, artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofender a soberania, a ordem pública e os bons costumes. A gente viu isso também lá no artigo 963, que a decisão para ser homologada não pode ofender a ordem pública, né? E aí uma questãozinha, traz aqui para mim, Alan, você vai encerrar a aula com a questão e deixar a gente esperando a próxima aula para ter a resposta? Vou. Porque o mundo é uma caixinha de surpresas. O mundo não é só coisa boa, não. Vocês têm que estar preparados para as coisas ruins também. Né? Alan não é perfeito, é um ser humano, às vezes ele faz maldade. Bota a questão aí na tela. Prova de oficial de justiça aí, ó. FCC, segundo a LINDB, não é requisito essencial para a sentença proferida no estrangeiro ser executada no Brasil. Alan, quando você está indo prova, você vê um não é, o que você faz? Eu faço aqui, ó. Estou fazendo ali minha prova, aí vem um não é, eu faço não, né? Aquela campanha que toda micareta tem, não é não. Então, se a pessoa te deu não, não é talvez, é não. Se a questão disse não, é não, certo? Pronto. Não é não. Quais desses requisitos, segundo a LINDB, não é essencial para sentença proferida? Juiz competente? Citação regular das partes ou verificação legal da revelia? Trânsito julgado? Não sei. Tradução? STF? Não é o STJ ou o STF? É o trânsito julgado ou não? Alan, estou confuso. Por que você matou o Curirim, Frisa? Eu estou nervoso. A resposta para essa questão você já sabe onde você vai encontrar. Você deixa o like e a gente se vê na próxima aula. Curirim! Frisa!